A Expedição Ross foi uma expedição científica, realizada entre os anos de 1839 a 1843, com destino à Antártica. Ela foi liderada pelo explorador James Clark Ross. Nesta expedição foram utilizados 2 navios, o HMS Erebus e o HMS Terror. A expedição explorou o que hoje é chamado de Mar de Ross e descobriu a plataforma de gelo de Ross. Na expedição, James Clark Ross descobriu as montanhas transantárticas e os vulcões Erebus e Terror, que receberam seus nomes em homenagem a seus navios. Bem, mas como tudo isso aconteceu? Olá! Eu sou o Valério. E eu a Ana. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Em 1838, a Associação Britânica para o Avanço da Ciência propôs uma expedição para realizar medições magnéticas na Antártica. Sir James Clark Ross foi escolhido em função da sua experiência de trabalho no British Magnetic Survey de 1834. Ross havia trabalhado com proeminentes físicos e geólogos como Humphrey Lloyd, Sir Edward Sabine, John Phillips e Robert War Fox. Ross havia feito algumas expedições anteriores ao Ártico e possuía muita experiência em comando. Ross foi um oficial da Marinha Real Britânica e explorador polar. Ele ficou conhecido por suas expedições no Círculo Polar Ártico, participando de 2 expedições lideradas por seu tio, John Ross, e 4 lideradas por William Edward Parry. A expedição foi liderada por Ross, que comandou o HMS Erebus. Já o HMS Terror foi comandado pelo amigo íntimo de Ross, Francis Crozier. Francis Crozier era um oficial irlandês e explorador do Ártico. O botânico Joseph Dalton Hawker, então com 23 anos, e o mais jovem da expedição, era o cirurgião assistente de Robert McCormick, e responsável pela coleta de espécimes zoológicos e geológicos. Joseph Dalton Hawker, mais tarde ele se tornaria um dos maiores botânicos da Inglaterra. Ele foi amigo muito próximo de Charles Darwin, e se tornou diretor do Real Jardim Botânico. Robert McCormick foi o cirurgião do navio na segunda viagem do HMS Beagle, sob o comando do capitão Robert Fitzroy, junto com Charles Darwin como naturalista. O segundo em comando no HMS Terror foi John Davis, responsável por grande parte do levantamento e produção de mapas, além de produzir muitas ilustrações da viagem. Ele também esteve no Beagle pesquisando as costas da Bolívia, Peru e Chile. Thomas Abernethy, que havia participado de expedições anteriores ao Ártico com Ross, era o artilheiro. Se quiser saber mais sobre a expedição Beagle ou sobre Charles Darwin, assista ou ouça esse episódio em nosso canal. Certo, mas voltando para a história da expedição Ross. A expedição foi realizada com 2 navios de guerra extraordinariamente fortes, chamados HMS Erebus e HMS Terror. Ambos eram navios do tipo bomba, equipados para disparar morteiros em um ângulo alto sobre as defesas. Foram construídos de forma robusta para suportar o recuo dessas armas de 3 toneladas. Sua construção sólida era ideal para o uso em gelo espesso, que podia ser perigoso, chegando ao ponto de esmagar outros navios. O Erebus tinha 372 toneladas, estava armado com 2 morteiros, um de 13 polegadas e outro de 10 polegadas. Ele também possuía 10 canhões. Em setembro de 1839, o Erebus e o Terror partiram de Chatham, chegando à Tasmânia, então conhecida como Terra de Van Diemen, em agosto de 1840. Em 21 de novembro, eles partiram para a Antártica. Em janeiro de 1841, os navios desembarcaram em Victoria Land e começaram a nomear áreas da paisagem com nomes de políticos, cientistas e conhecidos britânicos. O Monte Erebus, na Ilha Ross, recebeu o nome de um navio, e o Monte Terror do outro. McMurdo Bay foi nomeada em homenagem ao tenente sênior do HMS Terror.
Ao atingirem a latitude de 76 graus sul, em 28 de janeiro de 1841, eles relataram uma linha branca, estendendo-se de seu ponto extremo a leste, até onde o olho pode discernir. Apresentava uma aparência extraordinária, aumentando gradualmente em altura, à medida que nos aproximávamos dela, provando ser um penhasco perpendicular de gelo, entre 150 e 200 pés acima do nível do mar. Perfeitamente plano, e nivelado no topo, e sem fissuras, ou promontórios em sua face voltada para o mar. Ross chamou isso de Grande Barreira de Gelo, agora conhecida como Plataforma de Gelo de Ross, ao qual eles não conseguiram penetrar, embora tenham seguido para o leste até que o final da temporada os obrigou a retornar à Tasmânia. No verão seguinte, entre 1841 e 1842, Ross continuou a pesquisar a Grande Barreira de Gelo, como era chamada, continuando a segui-la para o leste. Ambos os navios passaram o inverno em Port Louis, nas Ilhas Malvinas, partindo em setembro de 1842 para explorar a Península Antártica, onde realizaram estudos de magnetismo, e retornaram com dados oceanográficos e coletas de espécimes botânicos e ornitológicos. Os navios regressaram à Inglaterra em 4 de setembro de 1843, tendo confirmado a existência do continente austral e mapeado grande parte da sua costa. A expedição de Ross foi a última grande viagem de exploração feita inteiramente à vela. Tanto o Erebus quanto o Terror seriam mais tarde equipados com motores a vapor e usados na expedição de John Franklin, de 1845, para a expedição da Passagem do Noroeste, na qual ambos os navios e toda a tripulação seriam perdidos. John Franklin foi um oficial da Marinha Real Britânica e explorador do Ártico. Depois de servir nas guerras contra a França Napoleônica e os Estados Unidos, ele liderou 2 expedições ao Ártico canadense, entre os anos de 1819 e 1825. Ele serviu como governador da terra de Van Diemen de 1839 a 1843. Sua terceira e última expedição foi uma tentativa de atravessar a Passagem do Noroeste, onde os navios ficaram presos no gelo. Se quiser saber mais sobre essa expedição, assista ou ouça esse episódio em nosso canal. Bem, mas, voltando para a história da expedição Ross. Ross descobriu a enorme plataforma de gelo de Ross, observando corretamente que era a fonte dos icebergs vistos no Oceano Antártico, e ajudando a fundar a ciência da glaciologia. Ele identificou as montanhas transantárticas e os vulcões Erebus e Terror. O principal objetivo da expedição de Ross era encontrar a posição do Polo Sul magnético, fazendo observações do magnetismo da Terra no hemisfério sul. Ross não alcançou o polo, mas inferiu sua posição. A expedição fez as primeiras cartas definitivas de declinação magnética, mergulho magnético e intensidade magnética. As descobertas zoológicas da expedição incluíram uma coleção de pássaros. Eles foram descritos e ilustrados por George Robert Gray e Richard Baudelaire Sharp em A Zoologia da Viagem do HMS Erebus e do HMS Terror. A expedição foi a primeira a descrever a foca de Ross, encontrada no bloco de gelo, ao qual a espécie está confinada. As descobertas botânicas da expedição foram documentadas em 4 livros de Joseph Dalton Hooker, Flora Antártica de 1843 a 1859. Ele totalizou 6 volumes, cobrindo cerca de 3.000 espécies, e continha 530 placas, figurando ao todo 1.095 das espécies descritas. Os volumes foram todos esplendidamente ilustrados por Walter Hood Fitch. A Flora Antártica de Joseph Dalton Hooker continua importante até hoje. David W. H. Walton, em seu livro Antártica, Ciência Global de um Continente Congelado, descreve os volumes como uma grande referência até hoje. Em 1912, o explorador norueguês Roald Amundsen escreveu sobre a expedição de Ross. Poucas pessoas nos dias atuais são capazes de apreciar corretamente este feito heróico. Esta prova brilhante de coragem e energia humanas.
Com 2 embarcações pesadas, verdadeiras banheiras, de acordo com nossas ideias, esses homens navegaram direto para o coração do gelo, que todos os exploradores anteriores consideravam como morte certa. Esses homens eram heróis, heróis no sentido mais elevado da palavra. A expedição inferiu a posição do Polo Sul magnético e fez observações substanciais da zoologia e botânica da região, resultando em uma série de 4 monografias criadas pelo botânico Joseph Dalton Hooker, chamadas de Flora Antártica, publicada em partes entre 1843 e 1859. A expedição foi a última grande viagem de exploração feita totalmente à vela nesta época. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, a expedição Ross deixou sua importância gravada na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!